Meu Deus, não fazem isso. Avançamos muitas vezes por interesse externo e não, digamos, por necessidade própria. Porque os caminhos de ferro já estão aí há muito tempo, ficaram parados esse tempo todo, com dois países independentes, ou três. Os países todos do corredor estão independentes, podiam redefinir em seu próprio benefício. E só agora que o interesse externo é novamente atiçado, é que se está a pensar nisso. Por isso, é um problema muito grave. Não se faz ligações e isto é extremamente grave. E também não se aproveita naturalmente todas as potencialidades, não se inclui as comunidades neste plano. Os estudos que existem sobre, por exemplo, projetos sociais na área do leste são extremamente pobres e ninguém percebe como é que isto é possível. Não é? A sociedade, a ligação, porque um dos preceitos que se tem é nós temos que conhecer o planeamento fiscal de longo prazo. O que é que uma certa exploração vai dar? E como é que podemos aproveitar isto para as comunidades? Isto nós não fazemos. E tudo isto está escrito, e tudo isto Angola, inclusive, aderiu. Mas o problema aqui é que a exploração mineral, por exemplo, é um negócio entre governo, Estado, governo e empresas multinacionais. Mais ninguém entra aí neste negócio. Depois temos o mapeamento sistémico dos recursos minerais nacionais. É outra exigência da visão mineira africana. Normalmente pode-se dar a concessão de exploração de um certo terreno vastíssimo para um mineral, mas o minério, por exemplo, é diferente do petróleo. O petróleo, onde há petróleo, há água e há gás. São três coisas, não é? Pode-se explorar água, gás, mas os minerais não. Onde há um, pode haver 30. E muitas vezes, o que é que acontece? Tu vais explorar uma coisa, estás a explorar outras coisas que ninguém sabe o que é. E é por isso que se tenta fazer esse mapeamento sistémico. Só que na visão mineira africana, exatamente por aquilo que o Rosado diz, é preciso competir, mas sobretudo é preciso cooperar. Porque também as empresas multinacionais vêm naturalmente articuladas. Vêm completamente articuladas. Sabem todas elas o que devem fazer. E exigem só que haja aqui alguma transparência. Só que entre nós não há cooperação entre vários países. A estrutura geológica não tem fronteiras como a gente pensa, aquelas fronteiras que fizemos cá em cima, não é? Muitas vezes o petróleo que nós tiramos em Cabinda, não é petróleo de Cabinda, vem do Congo. Isto cria problemas, cria os tais conflitos que têm que ser bem tratados. E muitas vezes quem tem o conhecimento, por exemplo, muito recentemente, foi uma empresa multinacional que deu o toque ao Congo. Para cuidar. Aí petróleo vosso que está a sair em Angola. E criou logo um conflito. Está a ver? As coisas. Porque as ligações não têm só a ver com coisas materiais. Que eu vou produzir energia, vou também estender a energia para a comunidade e haver um projeto de Estado ligado com empresas privadas nacionais para fazer isso. Não. Tem a ver também com o know-how. Não é? Foi aquilo que o chinês fez. Tudo que entra aqui, uma camisa, um fato, um sapato, vamos estudar bem isso, vamos ver como é que se faz, e vamos também imitar e vamos fazer. Nós não fazemos essa transferência de tecnologia, e isto é muito mau. Então, nós temos um planeamento próprio, e isto eu queria realçar, de Angola, quando Angola devia cooperar, e há uma instituição africana, ligada à União Africana, à Comissão Africana, que faz esses estudos para quê? Para exatamente ver em termos globais da África e ver onde é que temos vantagens como africanos, não é? Na exploração disto aqui no colónia e não haver uma competição extremamente muito ativa, que se faz muito a nível, digamos, fiscal.
não é? Com muitos incentivos, às vezes são incentivos que não fazem sentido. Continuando, temos mais 2 ou 3 slides. Então, neste momento, nós temos investidores internacionais, como o Anglo American, para contratos de cobre, cobalto e prata no Mexico. Mas o Mexico, afinal, está cheio, está carregado, tal paradoxo, não é? Tem muito. Temos o Rio Tinto tem um contrato de acordo para a prospecção de cobre no Mexico. Aí vem Mines, tem também a prospecção deste corredor de cobre. Então, há em muitas empresas, por exemplo, a Anglo American já tinha saído, voltou. A Anglo American tem feito muitas asneiras, por exemplo, na África do Sul, e é uma grande oposição à sua maneira de trabalhar. Mas nós temos é que aprender com essas experiências e depois mudar as coisas. Não é? Arranjar perfis de relacionamento que sejam, digamos, favoráveis a Angola. Continuando. Portanto, há todo um conjunto de desafios que se colocam nesta região. Há uma herança da Guerra Civil, com as minas terrestres, espero que Piramanguai já tenham sido retiradas, não é? Todas elas. Que condiciona a mobilidade, o acesso a certas áreas agrícolas e mesmo minerais. Há claramente uma insuficiência de infraestruturas nesta região, rede viária, energia elétrica, saneamento e telecomunicações insuficientes. Há uma grande pobreza e um déficit de capital humano, já vimos, 52% de pobreza, vacinação infantil só está a 10%, e muita pouca absorção de emprego, muito desemprego aqui nesta zona, e portanto o que se diz é que os recursos minerais estão sujeitos, digamos, a um risco de extrativismo. Há uma maldição de recursos em vez de termos uma bênção, porque depois é outra coisa que não fazemos, é pegar, digamos, nos recursos e preencher toda a cadeia, não é? Isto não acontece, não é? Sabemos isso do petróleo e de outros recursos minerais e naturalmente hoje, quando o crudo aumenta, não é? E ficamos todos a bater palmas porque agora vamos vender o petróleo a 110. Esquecemos que importamos muito, importamos toda a cadeia de produção do crudo, importamos derivados, importamos tudo que é petroquímica, porque não temos nada. Portanto, é uma economia que não é nada inteligente. Não é? Há todo um conjunto de pilares que o governo tem aquilo que se diz, não vou demorar muito mais tempo, aquilo que se diz que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu não sei se aqui algumas pessoas foram consultadas sobre este Plano Nacional de Desenvolvimento. Pois, é um plano que foi 25 anos e agora são mais 25 anos. Eu lembro-me que o Justino, nas suas intervenções que tinha na Rádio Eclésia em Luanda, quando ouviu falar deste plano, ele disse, plano, 25, vamos planificar 25 anos, se nós não conseguimos planificar o nosso orçamento nunca está certo, nunca conseguimos sequer cumprir, não é? Mas este plano tem todo um conjunto de pilares relacionados com esta matéria. Um deles é maximizar o conteúdo local, bonito, não é? Outro é transparência e governação dos recursos. E, portanto, uma etapa foi feita, entraram para esta iniciativa de transparência. O outro pilar é o reinvestimento das comunidades locais. E este reinvestimento é quase nada, não é? Porque nós continuamos aqui sem água potável, continuamos sem eletricidade, a saúde e a educação está como está. Eles tinham até concebido fundos soberanos de desenvolvimento regional, não é? E diversificar a economia e, em particular, a agricultura e fazer um grande investimento no capital humano. Portanto, e era para quê? Era para conseguir
resolver esses desafios. Mas nós, ou a nossa governação, gosta de desafios. Por isso nunca transforma os desafios em realidade. Mantém-os sempre como desafios. Porque é bom ter sempre. Não é? Vamos então concluir. Portanto, são os tais pilares que eu aqui já referi. Obrigações de emprego, formação local, e como estão a ver, podes continuar, nada disso está a ser feito. Isto foi projetado desde 2002. Era o primeiro plano 2025 e agora há mais um plano 25-50, depois vamos ter os 50-75, por aí fora. Não passou tudo? Bom, vamos ficar sem conclusões, já vi. Mas vamos recorrer aqui à cábula. Peço desculpa, mas não passou esta última parte. Portanto, os outros dois pilares é a diversificação, como vimos, e o último pilar é o capital humano, que é o reforço e educação técnico-profissional, expansão da saúde e proteção social. Programa Valor Criança. Portanto, tudo isto está, digamos, consignado em planos. Não passam nunca para a ação. Perante isto, quais são algumas recomendações que podemos, e vamos ser muito rápidos, que podemos sugerir aos nossos parlamentares? Legislação e conteúdo local. Portanto, nós temos que estabelecer percentagens mínimas de emprego nacional e local com contratos de investimento mineral. Criar um fundo de desenvolvimento provincial, alimentado por royalties e impostos das empresas mineiras aqui no Mochico. O Mochico ainda não produz grande coisa, como sabem, não é? Agora, o Mochico deve olhar para as lundas e ver a exploração das lundas, o que é que tem. E com base nisso corrigir. Porque é uma grande miséria que se passa nas lundas e as lundas já está muito mais avançada que o Mochico nesta matéria. Então, olhar para as lundas vai ser muito, muito importante. Recentemente o SEIC fez um estudo do impacto da exploração mineira nas lundas, onde é claro a miséria que permanece. O Código Mineiro também precisa de ser revisto no sentido de maior transparência, no sentido da participação comunitária, no sentido da responsabilidade ambiental e criação de capacidades para legislar, e também os parlamentares têm que criar capacidades para legislar neste setor. É outra coisa que não acontece, não é? É um setor capital. A Assembleia Nacional é um local de partilha. E então, como é que partilhamos o petróleo, os diamantes e outros minerais? Não partilhamos nem no conhecimento, nem depois no próprio dinheiro. E então a Assembleia tem que ter um papel central nisso. Não pode sempre passar para o Governo que faça todo este trabalho. Fiscalização e acompanhamento, uma subcomissão parlamentar permanente com visitas regulares e relatórios públicos, fiscalização da adesão de Angola à tal iniciativa de transparência, integração das comunidades locais nos mecanismos de acompanhamento. E é possível, há muita sociedade civil nisso, há entidades tradicionais que estão também envolvidas nisso, mas não de maneira boa e correta. A priorização social, a questão da eletrificação rural, água potável, saúde, formação profissional orientada para o setor mineiro e alargamento do programa de valor criança a todos os municípios do Mochico, porque este programa é um programa ilimitado. Portanto, em concluindo, o Mochico é das províncias mais pobres de Angola, uma das províncias de Angola, é um paradoxo que já vimos porquê. Esperemos que essas jornadas parlamentares ajudem a levantar este problema do Mochico e que os parlamentares entrem na briga, porque até agora estão fora da briga.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,